Olá, tudo bem com você? Aqui é o professor Juarez Souza, idealizador do projeto Personal Pharma, e esse é o primeiro vídeo da série. A gente está lançando uma série sobre dor, então a gente vai falar alguns aspectos farmacológicos, tratamento farmacológico, eficácia terapêutica, da ação de algumas drogas sobre o processo da dor, e esse é o primeiro vídeo. Esse é um vídeo que vai falar sobre a fisiologia, sobre o processo de neurotransmissão da dor, e ele vai dar uma ideia para você sobre o processo fisiopatológico, a nocicepção, as alterações que acontecem durante os estímulos que levam o indivíduo a sofrer com dor. Então, se você não é inscrito no canal, se você ainda não clicou lá no sininho, então se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações, e você vai ter muita informação, além de deixar o seu like lá, que é importante para a gente. Então se inscreva, receba muita informação e compartilhe essas informações com outros colegas, com outros profissionais e com outras pessoas, para que elas possam também compartilhar e aprender mais sobre esse conteúdo. Vamos lá ao vídeo. Então vamos falar um pouco sobre a dor hoje. É o primeiro vídeo da série, então a gente vai ter uma sequência aí falando sobre o tratamento farmacológico também, mas primeiro a gente vai dar uma introdução falando sobre o mecanismo e o processo da dor. A dor, na verdade, é um mecanismo protetor que está relacionado diretamente à lesão, a uma lesão tecidual, a alteração do funcionamento daquele tecido e, consequentemente, um processo de lesão, de destruição daquela região, daquele tecido, que vai desencadear o processo de dor. E ela leva a sintomas ou as alterações que podem causar desespero, pode causar incapacidade motora, pode muitas vezes fazer com que a pessoa não tenha como desenvolver as atividades de rotina do dia a dia, principalmente numa dor crônica, e é realmente um processo que leva a uma alteração extremamente agressiva no nosso organismo, fazendo com que o comportamento do indivíduo mude completamente durante o processo de dor. E a dor tem uma característica emocional, então cada indivíduo vai ter uma percepção diferente do processo de dor. Então eu tenho indivíduos que vão responder de forma muito mais sigilosa, mais restrita, sem uma percepção ambiental, sem mostrar para os outros realmente que está sentindo aquela dor. A pessoa acaba sendo mais discreta, mais restrita, mas está sofrendo o processo de dor. E tem indivíduos que vão mostrar de forma emocional as características da dor de forma muito mais exuberante, demonstrando realmente a dor através de choro, de grito, de lamento, que é uma característica também de alguns outros indivíduos. E tem um aspecto social também, um aspecto que está envolvendo não só o processo de estímulo da dor, mas também o ambiente e a questão do aspecto social, por exemplo, em relação a etnias. Vai modificar essa percepção e vai fazer com que a pessoa tenha uma demonstração das características da dor de forma diferente. Então, resumindo aqui a nossa história, a dor é mediada por um mecanismo de lesão, leva a estímulos que muitas vezes são desesperadores para o indivíduo, leva a incapacidade e causa, modifica, tem uma característica de ter uma percepção emocional muito específica de cada indivíduo, por isso que muitas vezes é difícil até mensurar o nível de dor de cada paciente. E aqui tem uma figura que eu acho que vocês provavelmente, quando visualizam essa figura, já lembram de uma sensação de dor, já que a dor leva você a gravar, a ter uma informação de memória de longo prazo. Ela causa ativações de regiões do hipocampo que fazem você criar uma memória de longo prazo, e possivelmente aí quem frequenta o dentista já sofreu aquela dorzinha causada por aquela maquininha, aquele motorzinho que estimula lá a raiz do dente e, consequentemente, causa uma sensação de dor extrema, uma sensação de dor aguda que fica gravada e muitas vezes causa um desconforto emocional tão grande que a pessoa tem dificuldade de voltar no dentista para ser atendido, porque tem medo de sentir aquela dor. Então essa é uma imagem aqui que assusta um pouquinho muita gente aí. E vamos lá, vamos continuar explicando aqui sobre esse processo da dor. Existe uma variação no mesmo indivíduo, então o indivíduo tem percepções diferentes de dor, a gente percebe isso até em modelos experimentais em animais também, essa percepção tem características diferentes nesse processo de dor. A intensidade varia de acordo com a circunstância e o modelo da lesão. Então, se eu tenho lesões maiores, com espaços maiores, com lesões mais agressivas, a intensidade vai variar. Então, de acordo com a circunstância, de acordo com as características da lesão, muda a intensidade. E a dor tem uma importância biológica muito grande, porque ela acaba demonstrando que o indivíduo está vivo e ela acaba mostrando também que está acontecendo algum tipo de lesão. Se você não tivesse a sensibilidade à dor, provavelmente você teria tido lesões
severas nos seus tecidos, no pé, na perna, em algum momento machucou e você não teria essa percepção, e aquela lesão ia progredir até um momento que você ia ter um processo inflamatório grave, uma infecção, alguma lesão mais severa, porque você não percebeu, porque você não sentia dor. Então o fato de não sentir dor é praticamente incompatível à vida do indivíduo. Sentir dor faz com que a gente tenha a percepção que eu tenho lesões, que eu possa tratar essas lesões, tirar o estímulo que está causando essa lesão. Então essa dor ela é extremamente importante para a vida do indivíduo e é importante biologicamente para a manutenção da vida do indivíduo. Porém, durante a dor você sofre reações, alterações, que são alterações que vão desde modificações afetivas como aflição, rejeição, sofrimento, a demonstração de sofrimento, principalmente de alterações musculares, de músculos da face, que leva a essas modificações. Mas eu tenho também uma alteração neurovegetativa. O que é essa alteração neurovegetativa? O indivíduo vai ter, por exemplo, a ativação do sistema autonômico, que vai levar a um aumento da pressão arterial, a um disparo na liberação de noradrenalina, de adrenalina também. O sistema autonômico, principalmente a via simpática, ela vai levar a taquicardia, uma elevação da pressão arterial, que são alterações neurovegetativas. Então eu tenho alterações afetivas de aflição, rejeição e sofrimento, alterações neurovegetativas e alterações motoras. Contração de tônus muscular, normalmente a gente tem uma rigidez maior, normalmente ele começa a ter um reflexo do estímulo de dor. Então quando você espeta seu dedo em algum lugar, a tendência é você retirar automaticamente a sua mão ou o seu pé daquele local, fazendo com que a gente tenha um processo de reflexo direto, que é a nível medular, que é instantâneo praticamente, E um aumento do tônus muscular, muitas vezes, quando você tem estímulos de dor. Então, quando você tem alterações da dor, você também move a contração muscular, a rigidez muscular aumenta, o tônus muscular aumenta. O comportamental está relacionado ao indivíduo se isolar, a reagir com agressividade. Isso é natural, A pessoa está sentindo dor, ela muitas vezes não quer socializar com as outras pessoas, ela fica mais agressiva. E ocorre vocalização, choro, lamento, gemido, que são características do processo de dor e do estímulo que a dor está causando também. Além de ativação da via reticular. Essa via reticular está relacionada ao sistema de alerta, ao sistema de atenção, ao despertar e ao sono. Normalmente, durante o processo de dor, você tem ativação da via reticular. Tem uma função também, está relacionada à modulação da dor, mas principalmente essa ativação faz com que o indivíduo não consiga relaxar, não consiga dormir. É natural que durante o estímulo de dor ele tenha dificuldade de sono, dificuldade de conseguir dormir, de relaxar, porque ele está sentindo dor. Já que a dor ela tem essa importância biológica e ela vai fazer com que o indivíduo tenha uma reação a diminuir esse estímulo que está causando a dor, o sistema de alerta está extremamente ligado a esse processo, porque automaticamente quando você sente dor, você ativa o sistema de alerta para fazer com que você fique mais desperto e consequentemente diminua a lesão ou o estímulo que está causando essa dor em você. No cérebro eu tenho uma série de alterações. Então a dor ela é mediada pelos tecidos periféricos através de receptores, nossos receptores periféricos que vão ativar vias de dor, através de neurônios que vão levar esse sinal pela medula espinhal até o tronco cefálico, e no tronco cefálico a gente vai ter depois a sinalização para outras áreas do nosso sistema nervoso central. Uma área que vai acontecer é a ativação da área da formação reticular. A formação reticular, como eu falei, ela está ligada muito ao sistema de alerta, a liberação de norepinefrina e outros processos também. Esse processo vai fazer com que você fique desperto, acordado, ativo, para você se desvencilhar do processo de dor, do estímulo de dor. Então é uma reação dos processos de alerta, fazendo com que a pessoa não consiga relaxar e nem dormir. As ativações da via da amígdala e da via do hipotálamo são reações que vão levar a outras modificações neurovegetativas. No processo da amígdala, você tem uma ativação da via do medo e uma regulação do sistema hipocampal, fazendo com que você tenha um armazenamento de uma memória de longo prazo, para que você saiba que aquilo que aconteceu com você está causando dor e que você não vai se submeter novamente àquele estímulo. Então é natural que desde pequenininho, quando a gente tem a criança, o bebezinho, a partir do momento que ele encosta no lugar quente
ou que ele encosta num local onde tem uma temperatura alta, que acaba queimando a mão, o local onde ele encostou, ele vai gerar uma memória de longo prazo, uma memória de que aquilo ali é agressivo ao organismo dele, vai fazer com que ele tenha receio, medo de encostar novamente naquela região. E esse estímulo é mediado principalmente por essa região chamada de amígdala. É uma área do sistema nervoso central que está relacionada diretamente ao sistema límbico e ao armazenamento de memórias de longo prazo também através do sistema hipocampal. As reações do hipotálamo são reações neurovegetativas. Essas reações neurovegetativas elas estão relacionadas ao sistema nervoso autonômico, principalmente ao sistema nervoso autonômico adrenérgico, né, o simpático, que faz com que você tenha alteração da pressão arterial, alterações de outros sistemas que vão fazer com que você tenha aumento da frequência cardíaca, até dilatação na pupila e outras modificações neurovegetativas. A outra área ativada é uma substância, a substância cinzenta periquidutal, que atua na modulação da dor. A substância cinzenta periquidutal está relacionada muito ao estímulo de liberação de endorfinas, endocefalinas, que são mediadores opioides que acabam reduzindo o estímulo da dor, que acaba atuando em receptores de dor, diminuindo a transmissão da dor. Então eu tenho uma região que a função principal é modular aquela dor. Então eu vou explicar aqui uma coisa que é bastante comum, né? Muitas vezes quando você está em atividade física, jogando futebol, fazendo uma atividade física, você leva uma pancada e a pessoa não tem a percepção da dor naquele momento. Por quê? Porque a substância periquidutal está fazendo essa modulação. Ela está liberando neurotransmissores, principalmente as endorfinas, que fazem com que você tenha uma modulação, tanto a nível de tronco cefálico como medular, dessa dor, que o pessoal chama de sangue quente. Quando você está com sangue quente agitado, está modulando essa dor. A partir do momento que essa substância ela começa a diminuir, a sua agitação começa a diminuir, você começa a acalmar, a tendência é que comece a sentir dor automaticamente, porque a substância cinzenta diminuiu a liberação de neurotransmissores e, consequentemente, diminuiu essa modulação da dor. Então, esse é um papel extremamente importante aqui, que é um papel fisiológico de modulação da dor. A distribuição através do tálamo vai atingir o córtex frontal, basal, há uma alteração do comportamento antissocial, afetividade, vai atingir também córtex somestésico, giro, símbolo e a ínsula, e alterações motoras que vão levar o indivíduo a posições antiálgicas, choro, vocalização, expressões faciais que vão demonstrar que o indivíduo está sofrendo com dor. Então essas são alterações do sistema nervoso central mediadas pelo estímulo de dor diretamente. O que mais que acontece durante o processo da dor especificamente? Além desses estímulos, ocorrem outras alterações. Então, normalmente nós temos ativação de receptores, ou chamados nociceptores, que são nociceptores que podem ser termosensíveis, que são excitados a temperatura de 45 graus ou acima dela, ou no congelamento, abaixo de zero. Normalmente o tecido periférico é rico nesses nociceptores, então os tecidos que normalmente doem, eles têm uma alta quantidade desses receptores, são nociceptores de dor. Esses receptores também alguns modelos deles são ativados por sistemas mecânicos, então são sensíveis à deformação. Eu vou dar um exemplo simples, clássico. Normalmente quando você tem, por exemplo, um processo inflamatório, torcer o pé, torcer o joelho, qualquer modificação da posição, onde você encosta, você ativa mecanoreceptores que são sensíveis a deformações e leva a um disparo da dor, já que o seu tecido está inflamado e o limiar de disparo está muito baixo, muito fácil de acontecer. Então, como esse limiar está muito fácil de acontecer, encostou, fez uma modificação da posição, sensibilidade à dor. A pessoa sente a dor ali, principalmente quando está inflamado. Nociceptores quimiosensíveis, que são excitados por substâncias químicas, e aí entra desde íons H+, potássio e outras moléculas que vão ativar esse processo, ácido lático também. Você faz atividade física, por exemplo, e não está muito adaptado a essa atividade física, produz muito ácido lático e acaba ativando receptores quimiosensíveis. E os receptores polimodais, que são estimulantes, são excitados por vários tipos de estímulos, tá? Tipos de estímulos diferentes. Receptores polimodais estão em pequenas zonas da pele que fazem parte desse processo de estímulo por diversidade de excitação.
Continuando aqui, a gente tem um desenho que demonstra o processo de lesão que vai ativar a liberação de mediadores químicos como prostaglandinas, bradicinina, potássio, histamina liberada por mastócitos, que vai ativar o disparo do sinal nociceptivo, o disparo do neurônio de dor através do receptor de dor, e esse disparo do neurônio de dor vai até a medula. Ele entra através do gânglio da raiz dorsal da medula, e da medula ele progride em direção ao sistema nervoso central. Consequentemente, você tem um estímulo periférico de sinalização da dor que vai progredir, vai sinalizar até a medula, e da medula ele vai atingir o sistema nervoso central, fazendo com que você tenha interpretação desse estímulo de dor. Esse processo está muito relacionado a lesões ou alterações químicas ou alterações mecânicas do tecido que vai gerar esse estímulo de dor. Então a interpretação do estímulo de dor vai ser a nível do sistema nervoso central, mas a lesão é periférica na maioria das vezes. O que causa a dor em termos de substâncias químicas, tá? Interessante a gente explicar isso, por quê? Porque algumas substâncias químicas elas fazem ativação do nosso receptor, então elas automaticamente estimulam a dor. E outras substâncias químicas fazem somente sensibilização. O que é isso? Elas facilitam o processo de dor. Então, quando eu falo de potássio, serotonina, bradicinina e histamina, todas essas substâncias elas ativam diretamente a dor. Elas fazem um disparo do neurônio, fazendo com que você tenha ativação e levando ao quadro clínico de dor. Eu vou dar um destaque para a serotonina porque ela tem uma ação mista. A serotonina tem uma ação a nível central. No núcleo da RAF, a liberação de serotonina normalmente ativa a liberação de endorfinas e ela está relacionada à modulação da dor. Então quer dizer que a nível central, no sistema nervoso central, ela modula a dor. A nível periférico, ela é liberada por plaquetas, produzida através do triptofano, e ela é liberada por plaquetas, a enzima que sintetiza ela. E o que ela faz a nível periférico? Ela ativa o neurônio de dor, então ela tem uma ação dupla. A nível central ela diminui a dor, a nível periférico ela acaba ativando e sensibilizando o neurônio de dor. A bradicinina ela tem uma outra função. A bradicinina também é liberada pela via da calicreína e ela faz a ativação do neurônio de dor, a histamina também e o potássio, que são ativadores. Enquanto que prostaglandinas, leucotrieno, substância P, elas diminuem o limiar de disparo do neurônio, elas sensibilizam esse neurônio, facilitando com que ele tenha um disparo e, consequentemente, ela acaba desenvolvendo o processo de dor. Mas a atuação dela está mais relacionada à sensibilização desse processo. Prostaglandinas, por exemplo, que são substâncias produzidas pelo processo inflamatório, os derivados do ácido araquidônico, eles têm uma função bastante interessante porque elas diminuem o limiar de dor, quer dizer, diminuem o limiar de disparo do neurônio, facilitando com que qualquer coisa que aconteça naquele tecido dispare esse neurônio e cause o estímulo de dor. Então são substâncias sensibilizadoras, enquanto eu tenho substâncias que fazem diretamente a ativação desse processo. Aqui está o mecanismo, tá? Tem vários mediadores. Então aqui eu tenho bradicinina, serotonina, que são mediadores desse estímulo de dor, e eu tenho também, por outro lado, por exemplo, a nível central, serotonina e noradrenalina, que faz uma diminuição dessa excitação no processo central. Aqui também está representado os opioides, que estão vendo a setinha negativa, já que eles inibem a transmissão da dor para o sistema nervoso central, e os AINES, que fazem com que você tenha diminuição do processo inflamatório, diminuindo a transmissão do sinal para o sistema nervoso central e reduzindo também a dor desse paciente. Aqui a gente tem endocefalinas e GABA, que também são mediadores negativos no processo de dor, elas diminuem a dor. A gente tem também serotonina e noradrenalina, como eu falei, que também são inibidoras da sinalização da dor. Inclusive alguns opioides, que é o caso do tramadol, aumenta a atividade de serotonina e nor e consequentemente diminui a transmissão da dor. A gente vai falar disso mais para frente nas outras aulas que a gente vai falar sobre dor agora durante esse projeto, tá? Esses mecanismos eles estão diretamente relacionados à modulação ou ao estímulo de dor. Aqui eu coloquei setinhas para os 3 mecanismos principais de modulação da dor, que diminuem a dor, né? E a gente tem outros mecanismos que são ativadores desse sistema. 2 modelos de dor principal. Modelo de dor rápida. O que é o modelo de dor rápida? São mediados por fibras
que são fibras mielinizadas, que são bem qualificadas. É uma dor que a gente consegue definir exatamente o local, aonde está acontecendo, e ela tem uma resposta extremamente rápida. Então é uma dor aguda, que demonstra exatamente o tecido, o local, você sabe onde está doendo especificamente, mediada por fibras mielinizadas do tipo A delta, que são fibras mielinizadas que transmitem essa dor para o sistema nervoso central. A sensação começa e termina de forma abrupta, de forma muito rápida, pode ser causada por estímulos químicos, térmicos e mecânicos, e estão relacionadas também, por exemplo, a uma dor semelhante a uma alfinetada, a um beliscão, a uma lesão tecidual que é bem qualificada, uma dor bem definida e bem quantificada, e a gente sabe exatamente onde ela está acontecendo. Em compensação, nós temos um modelo de dor que é uma dor lenta. A dor lenta ela é mal localizada, ela é mal qualificada e quantificada. Ela pode ser uma dor em queimação, ela pode ser uma dor em uma área onde eu tenho estímulos químicos e mecânicos que geram esse processo de dor, só que eu não consigo definir de forma clara o ponto específico da dor, o local específico da lesão. A gente sente esse processo, por exemplo, como uma dor em queimação, mas uma dor mais mal localizada, mais distribuída, sem ter um ponto específico. Qual é a característica? Ela é transmitida por fibra do tipo C, que são amielínicas, por isso que é chamada de dor lenta, porque a fibra do tipo C é um pouco mais lenta do que a fibra do tipo A delta, e corresponde à sensibilidade visceral ou alterações de estímulos profundos, tá? Esse mecanismo está relacionado muito à lise celular. Então, por exemplo, quando você tem lesão de células de vísceras, você tem liberação de neuropeptídeos, bradicinina, substância P principalmente, e substâncias que estimulam essa via nociceptiva e que acabam causando essa sensação de dor, de uma dor lenta, uma dor mal localizada, uma dor mais distribuída, Característica, por exemplo, de veneno de picada de insetos, que levam à liberação de bradicinina e outras alterações que vão distribuir esses estímulos de dor e vão ser menos localizados. Aqui está uma representação esquemática dos dois tipos de fibra, uma dor rápida que tem um pico e depois ela diminui, e uma dor lenta, olha, ela aumenta, mantém por uma constância e depois ela reduz. Um exemplo, dor de víscera oca relacionada à cólica, normalmente tem essa característica de ser uma dor mais lenta. Normalmente dores em queimação tem essa característica de ser uma dor lenta e mediada por substância P. Dores neuropáticas também, de lesão de membro, de amputação de membro, tem característica mais de dor lenta, é uma característica de dor que tem esse perfil de ser mal localizada. Aqui acho que um exemplo clássico é aquela lesão da polpa do dente ali, do estímulo que acontece durante aquele processo lá de utilização do equipamento para fazer limpeza ou fazer algum procedimento no dente, e acho que a maioria, quase todo mundo já sentiu isso alguma vez. É uma dor que tem um pico muito agudo de dor, depois ela tem uma redução e ela acaba passando. Existem sistemas fisiológicos de modulação da dor. Então eu vou mostrar aqui alguns sistemas, dois sistemas fisiológicos de modulação da dor. Um deles é chamado de sistema de modulação da dor, que é o sistema de Comporta, e esse aqui provavelmente todo mundo já passou em algum momento, Quando a gente explica esse sistema, primeiro eu preciso entender o seguinte: a fibra de dor, que é uma fibra nociceptiva, ela é menos densa, ela é como se fosse mais fina e menos densa do que a fibra tátil, a fibra de sensação tátil. Então, automaticamente, as duas fibras, as fibras relacionadas ao sistema não nociceptivo, por exemplo, essa fibra azulzinha, que é uma fibra tátil, por exemplo, a fibra de mecanoreceptores, ela é não nociceptiva. Essa fibra, ela compartilha de um interneurônio com a fibra do tipo nociceptiva, a fibra de dor. E as duas têm esse interneurônio no meio. Então eu tenho de um lado a fibra azulzinha, que é uma fibra de mecanoreceptores, uma fibra tátil que não tem relação com a dor diretamente, e outro do lado eu tenho uma fibra do tipo C, que são relacionadas a sinais nociceptivos, e no meio eu tenho um interneurônio. Como a fibra azulzinha, eles acabam entrando no mesmo sistema da coluna dorsal, e como a fibra azulzinha ela é mais densa, ela é mais grossa especificamente,
ela acaba tomando conta desse sistema e inibindo a transmissão da dor. Então você provavelmente bateu o braço alguma vez e esfregou o local para diminuir a transmissão da dor, para diminuir a dor. Você fez isso por reflexo, porque você talvez não sabia como é que era o mecanismo, mas você sabia que aquilo ali aliviava a dor. Então quando você bateu o braço e se você esfregou esse local na tentativa de aliviar a dor, na verdade você estava fazendo exatamente esse processo aqui, que é um sistema de modulação chamado sistema de comporta, onde eu tenho a ativação dessas vias táteis, diminuindo a transmissão da via de dor. Então eu acabo ativando o interneurônio e bloqueando a transmissão da via de dor. Então isso acaba fazendo essa modulação. Isso também está relacionado a tratamentos para reduzir dor, como o caso da acupuntura e outras terapêuticas que são empregadas para controlar esse sistema de modulação e a redução da dor. O sistema de modulação ele pode ser feito por esse processo, mas a gente tem um outro sistema que é bem mais complexo, que está envolvido também sobre a supressão da dor através de um complexo inibitório na medula espinhal, mediado pelo núcleo magno da RAF e a área cinzenta periquidutar e a área periventricular do mesencéfalo. O que significa isso na verdade? O núcleo da RAF libera serotonina. A serotonina tem uma ação indireta. O que ela faz? Ela libera encefalinas, e as encefalinas atuam em receptores, são mais de 5 tipos de receptores diferentes. Eu vou colocar um aqui que é o receptor principal, que é o receptor mu, mas eu tenho outro sigma, o delta, o ômega e outros receptores que são receptores chamados de receptores opioides, e essas endocefalinas inibem a transmissão da dor. Elas acabam ativando as vias de canais de potássio, aumentando a hiperpolarização do neurônio de dor e diminuindo a transmissão da dor para o sistema nervoso central. Então como funciona? Esse complexo inibitório é mediado pelas pontas dorsais na medula espinhal, pela serotonina liberada pelo núcleo da RAF e pela área cinzenta periquidutal que libera encefalinas. Quando você está ativo, agitado, numa atividade física, por exemplo, como eu expliquei anteriormente, você leva uma pancada e você não sente dor. Por que você não sente dor? Durante aquele processo, você está liberando muita encefalina, muitas endorfinas que inibem a transmissão da dor, além da liberação de serotonina que acabam fazendo esse processo também. E aqui eu preciso lembrar de uma coisa, por exemplo, indivíduos com depressão, quadro clínico de fibromialgia, dores crônicas, mas principalmente o paciente no quadro clínico de depressão que sofre com dor, ele tem uma diminuição da ação da serotonina. Se ele tem uma diminuição dessa ação ou diminuição na quantidade de serotonina, você vai diminuir também a liberação de encefalinas. E, consequentemente, esse indivíduo vai sofrer mais com dor durante as crises, durante os períodos que ele está sofrendo com depressão. Então, depressão está relacionada à dor e a dor também pode estar relacionada diretamente ao desenvolvimento de depressão. Esse é um complexo de ação inibitória e moduladora desse sistema da dor. Então, nós falamos hoje, nesse primeiro vídeo aqui, sobre os mecanismos básicos, os mecanismos principais desse processo de disparo dos neurônios que leva à dor. E nós vamos ter uma sequência falando sobre analgesia também, sobre drogas analgésicas, fármacos que fazem esse controle. Então, se você gostou aí do vídeo, deixa o seu like, acompanhe a gente nas redes sociais, nós vamos disponibilizar esses vídeos também pelo Instagram. Vai estar no nosso canal, se inscreva nesse canal, clique no sininho lá para você receber as notificações e agradeço por você estar acompanhando a gente aqui.